Saudações a todos, meu nome é Murilo de Giacomo, promotor de Justiça no Paraná. Estamos ministrando o curso Direito da Criança e Adolescente e o tema da aula de hoje é a Lei 12.594/2012 e o SINASE, o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Temos aqui a participação dos nossos alunos da Amanda, do João, da Tainá, que vão ao final fazer perguntas, algumas perguntas sobre esse tema. Gostaria também de dizer que dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail saberdireito@stf.jus.br, repetindo, saberdireito@stf.jus.br, e lembrando que é necessário identificar o tema do curso e o professor que está ministrando a aula. Nas últimas aulas nós falamos sobre o Conselho de Direitos, falamos sobre o Conselho Tutelar, falamos sobre a rede de proteção, e uma das coisas que nós procuramos deixar claro é a importância, de um lado, do Conselho de Direitos elaborar uma política pública para atender adolescentes que se envolvem com a prática de arte profissional, e também falamos da importância de que o município disponha de equipamentos dentro da rede de proteção, também destinados ao atendimento de adolescentes que são autores de ato infracional. E o tema da aula de hoje é justamente o atendimento ao adolescente que pratica o ato infracional, que é, por sua vez, abordado pela Lei 12.594, que é a chamada Lei do SINASE. Essa lei é uma lei recente, é uma lei de janeiro de 2012, e é uma lei que ela tem dois grandes focos. Ela tem foco primário, diria, é o foco do planejamento da elaboração de uma política municipal, estadual e nacional voltada ao atendimento do adolescente que pratica o ato infracional, e tem um outro foco, que é o foco voltado à regulamentação da execução das medidas socioeducativas, que são aquelas destinadas ao adolescente que pratica o ato infracional. É importante que esses dois momentos, esses dois aspectos da lei, eles sejam analisados também em conjunto com as disposições relativas à prática de ato infracional previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, e que também sejam consideradas as normas internacionais que são aplicáveis à matéria, porque quando nós falamos em direito da criança e do adolescente, muitas vezes nós só lembramos do Estatuto. Nós esquecemos que o Estatuto, a própria Constituição Federal, são fruto de normas internacionais que prevêem diversos aspectos que devem ser observados pelo sistema de justiça, em particular, quando o atendimento de adolescentes que praticam atos infracionais. E nós temos agora, também em complemento ao próprio Estatuto, essa nova lei, a Lei do SINASE, e que ela traz inovações importantes no que diz respeito ao atendimento do adolescente. Em relação à questão da política pública, uma das grandes inovações dessa lei é a previsão expressa de que os municípios eles são obrigados a implementar programas socioeducativos em meio aberto, destinados a atender adolescentes que praticam atos infracionais em meio aberto. Até pouco tempo atrás, até antes do advento da lei, havia um questionamento, muitos questionavam, em alguns municípios se recusavam a prestar o atendimento ao adolescente que praticava o ato infracional, ao argumento de que eles não tinham essa responsabilidade, que isso era um dever apenas do Estado, o Estado estrito sensu. Quando muito, aqueles municípios de maior porte, que tinham os CREAS, que tinham lá os centros de referência especializados em assistência social, abriam espaço nesses CREAS para atender adolescentes autores de ato infracional, tomando por base o que era expresso pela LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, e a norma operacional básica do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. Mas isso, com o advento da Lei 12.594, acabou superado, porque hoje é expresso na lei, a lei traz uma divisão de competências, de responsabilidades, e deixa claro que o atendimento de adolescentes que praticam um ato infracional, que estão em cumprimento de medidas em meio aberto, é de responsabilidade dos municípios, enquanto os estados, Estado estrito sensu, ele tem a responsabilidade pelo atendimento de adolescentes que estão sujeitos a medidas de internação e semi-liberdade, que são as medidas privativas de liberdade. Então, essa divisão de tarefas ela foi muito importante para dirimir qualquer dúvida em relação à responsabilidade dos municípios quanto ao atendimento dessa demanda. Outra coisa que foi enfatizado pela lei é a necessidade de os municípios, assim como os estados, assim como a União, elaborarem os seus planos de atendimento socioeducativo. Esse plano de atendimento é planejamento das ações, das estratégias de atuação, e como eu já falei em outros encontros, em outras aulas, inclusive com um viés de prevenção, quais são as estratégias que vão ser desenvolvidas para o atendimento de adolescentes que praticam ato infracional e também para as suas famílias. Lembrando que o atendimento à criança e adolescente, em diversos aspectos previstos no Estatuto e agora também na Lei do SINASE,
tem que ser acompanhada pelo atendimento à família. A família ela não pode ser de modo algum alijada de um processo, como diz a lei, de ressocialização, aqui no caso do adolescente que praticou ato infracional, e tem que ser previstas, né, dentro desse plano, ações específicas voltadas à conscientização, à orientação, ao apoio às famílias, de modo a fazer com que as famílias assumam as suas responsabilidades em relação aos seus filhos adolescentes que tiveram a desventura de se envolver com a prática de um ato infracional. Então, esses planos de atendimento socioeducativo têm que ser elaborados, repito, pelos municípios, pelos estados, pela União, e vão contemplar uma articulação de ações entre eles. Até porque, no que diz respeito a adolescentes que praticam atos infracionais, muitas vezes nós temos a aplicação de uma medida privativa de liberdade, por exemplo, encaminhada para uma internação, mas é necessário que, concomitantemente à execução da medida de internação, seja feito o atendimento da família, para que o adolescente possa ter, né, um bom acolhimento na sua família quando retornar à sua casa, que isso acontecerá cedo ou tarde. E para que também possa haver a preparação do próprio sistema municipal, próprio, né, rede municipal de proteção ou detenção à criança e adolescente, para que quando o adolescente deixar a unidade de internação, ele tenha já a pelo município, para que não haja a perda, né, dessa oportunidade de dar essa continuidade de atendimento. Então, é fundamental que haja essa interação, né, essa integração operacional também entre os equipamentos municipais, os equipamentos estaduais, que a própria rede municipal de proteção à criança e adolescente esteja tanto pronta para atender adolescentes que praticam o ato infracional e que são vinculados a medidas em meio aberto, como também para absorver demandas de adolescentes que foram encaminhados para as unidades de internação, ou semi-liberdade, né, que são mantidas pelos estados, e que para que possa haver a preparação, né, do terreno para que quando eles retornarem, eles tenham continuidade de atendimento e que nesse meio tempo também haja atendimento às suas famílias, né, para que as famílias possam colaborar, e repito, elas têm o dever de colaborar com o processo de recuperação, de ressocialização do adolescente que praticou o ato infracional. Esses planos de atendimento, eles devem ser elaborados e aprovados pelos Conselhos de Direitos da Criança e Adolescente, e já falamos sobre o Conselho de Direitos, e é importante enfatizar esse papel, né, o Conselho de Direitos é o órgão que delibera a política pública, no caso, no município, no Estado, na União, e, né, o plano de atendimento, na verdade, é a tradução dessa política pública. Ele vai trazer em minúcias, né, quais são as ações estratégicas, quais são os programas, quais são os serviços que vão ser utilizados nessa perspectiva de prevenir a prática do ato infracional e atender adolescentes que praticaram ato infracional e também as suas famílias. Então, o plano, na verdade, é a materialização da política. E ele vai ser formalmente aprovado pelos Conselhos de Direitos, se torna aí uma política pública que vai ser obrigatoriamente executada pelo poder público, lembrando, né, a gente fala em plano de atendimento, é um plano decenal, a própria lei expressamente diz isso, que é um plano decenal para os próximos 10 anos, para que eu possa ter, inclusive, a previsão já, a projeção, né, de um aumento, talvez, ou até uma diminuição de demandas nessa área, para que eu possa também adequar as estruturas, adequar os programas, os serviços, criar novos programas ou novos serviços, qualificar profissionais, para que possa atender essa demanda, não apenas, né, imediatamente, mas também ao longo dos próximos 10 anos. Claro que esse plano, a própria lei prevê a sua reavaliação contínua, para que eu possa sempre me certificar que ele está sendo adequado àquilo que o município necessita, que se de fato eu preciso, né, fazer um redimensionamento das estruturas, dos equipamentos que vão ser destinados ao atendimento. Mas, a princípio, esse plano ele tem essa duração de 10 anos e ele deve, portanto, né, ser executado progressivamente, né, pelos diversos governos que sucederem, né. Nós temos aí, como eu falei até anteriormente, 2 mandatos e meio, né, dos nossos governantes que vão estar sujeitos a esses planos que são aprovados ou que devem ser aprovados. Diz a lei, inclusive, que eles devem ser aprovados até um ano da entrada em vigor dessa lei, né? E a lei entrou em vigor agora em janeiro de 2012, então, portanto, até janeiro de 2013, eu tenho que ter esses planos devidamente elaborados e aprovados, e eu tenho que ter, né, essa preocupação de atender todos os adolescentes que se envolvem com a prática de atos infracionais, fornecendo alternativas de atendimento. E, embora a lei faça referência expressa a medidas socioeducativas, né, a medidas em meio aberto, a medidas privativas de liberdade, eu tenho que entender que quando eu falo de um plano de atendimento, eu estou também me referindo a outras ações, inclusive, repito, de prevenção, ações também de proteção, que vão atuar no combate às causas determinantes da prática dos atos infracionais. Então, por exemplo, fizemos um levantamento hoje nas unidades de internação e semi-liberdade, vamos ver o perfil do adolescente que está lá internado nas unidades, é um adolescente que ele
geralmente ele não tem escolaridade adequada, ele está fora da escola, ou ele tem uma defasagem de série tremenda, ele tem envolvimento com substâncias psicoativas, sejam drogas ilícitas, sejam drogas lícitas, como o álcool, e ele tem problemas de ordem familiar gravíssimos, né? Famílias que são omissas ou têm um histórico de violência intrafamiliar considerável. Às vezes, esses 3 fatores juntos. Então, é importante que eu conheça essa realidade e já comece a desenvolver estratégias de enfrentamento desses problemas na sua origem, para que eu possa, né, como eu disse, neutralizar as causas determinantes da prática de anticoncepcional entre os jovens. E, com certeza, né, uma das melhores formas de fazer isso é através da educação de qualidade, de manter o jovem na escola, no sistema de ensino e em atividades complementares, também culturais, pedagógicas, para que eu possa evitar, né, que ele seja cooptado, né, pelos traficantes, que possa ser cooptado pelos criminosos e, evidentemente, a partir daí vai praticar novas infrações. Quando a gente fala em plano de atendimento, também eu tenho que deixar claro, nós não estamos falando de um atendimento que se restringe a um determinado órgão. A própria lei do SINASE ela é bastante clara em dizer que são diversos setores da administração que têm que participar da elaboração do plano e têm que participar das ações que são correspondentes ao plano. Que setores são esses? Se eu pegar o artigo 8º da lei do SINASE, repito, lei 12594/2012, esse artigo 8º diz que setores de administração são esses. São setores de educação, de cultura, de esporte, de assistência social e de saúde. E de capacitação para o trabalho. São esses os órgãos que devem participar da elaboração do plano e devem executar ações concretas, né, para que eu possa, como eu falei, tanto prevenir quanto atender adequadamente adolescentes que se envolvem com a prática de anticoncepcional. E nessa perspectiva, especialmente a questão da educação, né, através de um programa ou de uma política de prevenção e combate à evasão escolar, a saúde, através de uma política de prevenção e atendimento de jovens que são usuários de substância psicoativa, e a questão do trabalho, no que diz respeito, né, a que eu possa mostrar e oferecer alternativas para o adolescente que se envolve com a prática profissional, mostrar uma perspectiva, né, de uma qualificação profissional, uma vida melhor futura, são estratégicos para que eu possa obter um bom resultado no processo de elaboração desse plano de atendimento socioeducativo. É importante lembrar que esses planos eles são de implementação obrigatória pelos municípios, pelos estados, né, pela União, e uma questão interessante, né, que a lei do SINASE trouxe foi a previsão expressa da possibilidade de responsabilização por improbidade administrativa dos gestores que se omitirem no cumprimento das suas disposições. A gente já viu, né, que lá no Estatuto tem uma previsão genérica, lá no artigo 208, dizendo respeito, né, que aqueles que por ação ou omissão violarem os direitos de criança e adolescente, eles estão sujeitos a responder de forma civil e administrativa, né, e o agente responde pessoalmente pela sua omissão, inclusive com a possibilidade de ser demandado através de uma ação de indenização por dano moral e até um dano moral coletivo. É uma alternativa que existe, já foi utilizada nesse sentido, para responsabilizar os gestores que não cumprem os seus deveres para com a criança e adolescente. Mas em relação ao adolescente que praticou o ato infracional, a lei do SINASE, né, essa lei 12594, no seu artigo 28 e no seu artigo 29, ela deixou claro que essa responsabilidade ela pode ser, inclusive, por improbidade administrativa, né, de acordo com a lei 8429/92. Então veja a que nível nós chegamos, né? Nós podemos responsabilizar o gestor que se omite ou que cria embaraços, né, ao cumprimento do plano de atendimento socioeducativo e, evidentemente, na implementação das ações correspondentes ao plano de atendimento socioeducativo. Então essa é uma previsão, digamos assim, genérica em relação à lei do SINASE, né? A preocupação com o coletivo, a preocupação com a estruturação do ente público, né, do município e do Estado, fundamentalmente, né, que são aqueles que vão executar as medidas, repito, os municípios, medidas em meio aberto, e os estados, medidas privativas de liberdade, mas estruturar esses entes federados para que eles possam prestar um atendimento de qualidade ao adolescente que pratica o ato infracional. Até porque um dos grandes problemas que nós enfrentamos ainda hoje é justamente a falta, em regra quase que absoluta, de programas socioeducativos que sejam adequados. Nós não temos nem muita clareza de como executar certas medidas socioeducativas. E isso gera um problema sério, porque o adolescente ele é encaminhado ao Poder Judiciário, porque praticou o ato infracional, o juiz aplica a medida, faz o encaminhamento, né, para o sistema, né, de garantia, ou para a rede, só que
o adolescente ele não é atendido de forma adequada, porque simplesmente não existe o programa, não existe um serviço, ou não existe pelo menos um programa ou um serviço que seja devidamente adequado, né, preparado para absorver esse tipo de demanda. Às vezes, um programa de liberdade assistida, por exemplo, se resume ao adolescente comparecer periodicamente, né, ou no fórum ou numa entidade para assinar um documento de presença, dizer que ele compareceu, dizer como é que ele está, se ele está, né, trabalhando, está estudando, etc., e que isso representa praticamente nada, e até descumprindo aquilo que é o objetivo da medida de liberdade assistida, que não é simplesmente assistir, vigiar o adolescente, e ainda à distância, né, mas sim é dar uma assistência efetiva, não somente a ele, mas também à sua família, para que nós possamos, né, fazer com que o adolescente supere aquela situação que o levou à prática do ato infracional, inclusive contemplando a escolarização, contemplando inserção no mercado de trabalho e aquelas ações complementares necessárias a, por exemplo, tratamento para algum problema de ordem psicológica ou até mesmo envolvimento com substâncias psicoativas que ele tenha esse envolvimento. Então, evidentemente que essa falta de um planejamento adequado, de uma estrutura adequada para a execução da medida, acaba comprometendo, né, a própria efetividade dessa medida. Outras situações, né, isso aconteceu inclusive, infelizmente, no Paraná. Uma medida de serviço comunitário, prestação de serviço à comunidade. Um adolescente foi encaminhado pelo juiz para a prefeitura para prestar serviço comunitário, só que a prefeitura, o município não tinha um planejamento adequado, não tinha nenhum programa específico para onde encaminhar o adolescente para que ele prestasse serviço comunitário. Simplesmente colocar o adolescente para fazer poda de árvore, né, com aqueles tesourões, né, de metal, e o adolescente fazendo essa poda de árvores, encostou o tesourão num fio da atenção e acabou morrendo eletrocutado. Quer dizer, uma situação, primeiro, que não era uma atividade adequada para ele fazer, segundo, sem uma supervisão adequada, sem um planejamento e um preparo adequado para que ele pudesse manejar aquele equipamento. E segundo, terceiro, em condições absolutamente inadequadas e próximas a fios de atenção, que não deveria jamais ter feito esse tipo de atividade lá. Então, quer dizer, a falta de planejamento, e por isso que eu falei numa outra aula, né, o improviso, o amadorismo matam, e não é uma mera figura retórica, isso acontece concretamente, né? E, portanto, nós não podemos mais permitir que isso aconteça. Por isso tem que haver esse planejamento e o próprio sistema de justiça ele vai poder participar desse planejamento, né, apontando demandas, apontando alternativas de atendimento para que nós possamos, né, ter essas estruturas funcionando nos municípios, especialmente nos municípios, né, porque nós queremos que os municípios assumam essa responsabilidade que eles por tanto tempo deixaram de assumir e fazer com que os municípios eles possam se estruturar para atuar especialmente na prevenção, que é o nosso foco principal da política socioeducativa. E atuar também, claro, em meio aberto, né, em programas em meio aberto, para que o adolescente, quando ele recebe, quando ele pratica os primeiros atos, ou o primeiro ato que ele praticou, ele já possa receber uma resposta adequada por parte do poder público e ele possa ser responsabilizado pelo seu ato e, a partir dali, ter neutralizadas aquelas causas, aqueles fatores que levaram à prática do ato infracional. A gente já abordou isso anteriormente, né? Existem noções equivocadas que ainda hoje existem em relação à matéria. Uma delas é o mito da impunidade decorrente, né, da prática de um ato infracional. A impunidade ela ocorre, né, claro, não só em relação a adolescentes, mas também em relação a adultos, mas ocorre muito mais em razão da falta de estrutura dos municípios para atenderem esse tipo de demanda do que propriamente por qualquer outra razão. Porque se nós cumprirmos a lei, o Estatuto ele tem a preocupação de responsabilidade integral do adolescente que pratica o ato infracional. E responsabilidade no sentido de dar uma resposta, e uma resposta imediata, né? O princípio da intervenção precoce também se aplica em relação ao adolescente que pratica o ato infracional, para que rapidamente ele possa ser responsabilizado pelo seu ato e evitar que ele pratique novamente, que faça algo semelhante ou até algo pior. Mas como nós muitas vezes não temos nos municípios esse tipo de planejamento, não temos uma política adequada, não temos estrutura, não temos programas, não temos serviço para onde encaminhar, ou quando encaminhamos para equipamentos que não são dimensionados para absorver esse tipo de demanda, não tem qualquer planejamento específico para esse tipo de demanda, acaba resultando aí sim na impunidade, quer dizer, não porque a lei assim permite, mas porque nós permitimos que não haja uma estrutura adequada para atendimento. Então, é importante que nós que integramos o sistema de justiça, né, que todos aqueles que atuam na área da infância, eles tenham a preocupação em cobrar do poder público a implementação efetiva da Lei 12.594, inclusive alertando o poder público que a omissão em assim proceder pode gerar sua responsabilidade, inclusive por improbidade administrativa, tal qual previsto no artigo 28 e 29 da própria Lei do SINASE. Então, esse é um foco, essa é uma questão, é um dos detalhes, né, um foco da lei. O outro foco, como eu disse, é a execução das medidas socioeducativas.
uma vez tendo por pressuposto aí que eu já tenho uma estrutura, que eu já tenho os programas à disposição, eu vou precisar agora trabalhar com o sistema de justiça para que haja a aplicação e a execução correta da medida. E aí nós temos alguns princípios que a lei estabelece que devem nortear a aplicação e a execução das medidas educativas. Esses princípios estão relacionados no artigo 35 da lei do SINASE, da lei 12.594. Então, no artigo 35 eu tenho lá alguns princípios, esses princípios eles são fundamentais, devem ser por todos respeitados, e a esses princípios do artigo 35 da lei do SINASE também se somam aqueles princípios lá do artigo 100, parágrafo único do Estatuto, que eu já falei em outras aulas, se aplicam a toda e em qualquer intervenção em matéria de infância e juventude. Nós não estamos falando de uma intervenção que é uma intervenção feita alheia ao Estatuto, é uma intervenção que é feita na forma do Estatuto. A lei do SINASE, ela se soma ao Estatuto, e ambas as leis têm que ser interpretadas de forma conjunta, e também nós temos que considerar normas internacionais que são aplicáveis em relação à matéria. Pois bem, o artigo 35 da lei 12.594 prevê: a execução das medidas socioeducativas reger-se-á pelos seguintes princípios. 1. Legalidade, não podendo o adolescente receber tratamento mais gravoso do que o conferido ao adulto. Isso pode parecer óbvio, mas nós temos situações concretas em que adolescentes que são acusados da prática de ato infracional, eles recebem medidas, recebem intervenções estatais, punições, entre aspas, sanções mais graves do que receberiam se fossem adultos. Existem situações em que adolescentes praticam atos infracionais em companhia de adultos e com um adulto nada acontece e com um adolescente, inclusive, a aplicação de medida de internação. Eu conheço alguns casos em que isso aconteceu. Isso é absurdo. Isso antes acabava ocorrendo, embora nós também defendêssemos a impossibilidade, inclusive em razão do princípio da proporcionalidade que já vigorava anteriormente. Mas hoje, de acordo com esse dispositivo, artigo 35, inciso 1 da lei do SINASE, é absolutamente inadmissível que um adolescente receba um tratamento mais rigoroso do que receberia se fosse adulto. A ideia é que haja um tratamento diferenciado, A gente sabe que o artigo 228 da Constituição, que fala da inimputabilidade penal aos 18 anos, prevê um tratamento diferenciado, e um tratamento diferenciado que não pode, evidentemente, ser mais rigoroso do que ele receberia se fosse adulto. Até pode ser similar, uma privação de liberdade, eventualmente, que não é apenas privação de liberdade, tem que ser acompanhada de intervenções pedagógicas e profissionalizantes, mas também importa privação de liberdade. Agora, ele não pode receber um tratamento mais rigoroso, ou seja, ser privado de liberdade numa situação em que, se ele fosse adulto, não poderia ser. Inciso 2. Excepcionalidade da intervenção judicial e da imposição de medidas, favorecendo-se os meios de autocomposição de conflitos. Esse inciso 2 com o inciso 3, que também fala de prioridade em práticas ou medidas que sejam restaurativas e sempre que possível atendam às necessidades das vítimas, esses dois incisos eles são muito importantes. Porque nós, tradicionalmente, temos um movimento, especialmente por parte do sistema de ensino, de situações de indisciplina que acontecem nas escolas, acabam demandando o acionamento da polícia, do próprio Poder Judiciário, para resolver esse tipo de situação. Isso não pode acontecer. O movimento ele tem que ser agora contrário. Na verdade, o que nós temos que fazer é organizar o sistema de ensino, organizar talvez outros equipamentos que vão servir ao sistema de ensino e também ao sistema de justiça, para que nós possamos realizar intervenções que não sejam necessariamente judiciais. Diante de situações de, por exemplo, conflitos interpessoais no âmbito das escolas, em qualquer local, esse tipo de situação ele tem que ser resolvido na própria escola, ou em outros equipamentos que venham a ser criados, nessa perspectiva que se chama restaurativa, uma perspectiva de mediação e solução concreta do conflito, e não através de uma medida socioeducativa que venha a ser aplicada pelo juiz. Até porque a aplicação de uma medida pura e simplesmente não resolve coisa alguma, especialmente se é uma medida que acaba não tendo uma resposta adequada lá no equipamento para onde ela deveria ser executada. Isso pode gerar, de um lado, ou uma sensação de impunidade, ou de outro pode gerar uma sensação de vingança, uma sensação, acirrar os ânimos em relação àqueles que estavam em conflito até então. Então, esses dois incisos, 35 e inciso 2 deles, eles sinaliza com essa necessidade de eu adequar o sistema socioeducativo de modo que eu possa realizar intervenções pedagógicas, de preferência extrajudiciais, e intervenções que sejam feitas no âmbito das escolas, quando houver um conflito interpessoal nas escolas, e até mesmo em outros equipamentos paralelos, como eu disse, servindo as próprias escolas. Então, ao invés das escolas acionarem a justiça ou a polícia para resolver aquela situação, vai acionar o sistema,
né, de atendimento, a rede de proteção, para que haja, então, uma intervenção de profissionais devidamente qualificados para realizar um trabalho de mediação de conflitos e um trabalho de resolução daquela situação de conflito interpessoal. Então, é interessante, né, que isso aponta no sentido contrário ao que nós temos visto hoje acontecer, especialmente no âmbito do sistema de ensino. Proporcionalidade em relação à ofensa cometida, o inciso 4º do 35. Isso já havia previsto, já era previsto no Estatuto, né, que nós temos que ter sempre proporcionalidade para evitar justamente que o adolescente receba uma medida mais gravosa do que receberia se fosse adulto ou, diante da prática de um ato de natureza leve, ele receba uma medida de natureza grave. Inciso 5º, brevidade da medida em resposta ao ato cometido, em especial ao que dispõe o artigo 122 do Estatuto. Então, quer dizer, mesmo se eu tiver que aplicar uma medida privativa de liberdade, que são naqueles casos do artigo 122 do Estatuto, eu tenho que fazer com que essa medida ela dure o menor período de tempo possível. Aliás, o princípio da brevidade é um princípio que também é previsto no Estatuto e ele é previsto, acima de tudo, na Constituição Federal, significando que, uma vez que eu aplico uma privação de liberdade, essa privação de liberdade ela somente deve durar o tempo exato em que ela se fizer estritamente necessária para atingir os fins pedagógicos a que ela se destina. Eu não posso aplicar a privação de liberdade como se fosse uma mera punição ao adolescente. Eu tenho que aplicar a privação de liberdade quando ela for realmente necessária, quando não houver outra alternativa pedagógica naquele caso, e uma vez aplicada, ela tem que durar o menor período de tempo possível. A gente vai falar sobre isso também mais um pouquinho para frente. Individualização, considerando-se a idade, as capacidades e circunstâncias pessoais do adolescente. É perfeitamente possível que 3 adolescentes pratiquem rigorosamente o mesmo ato infracional e cada um deles receba uma resposta estatal completamente diversa dos demais. Por quê? Porque o que me interessa, claro, eu vou levar em consideração o ato praticado, mas, acima de tudo, é o que o adolescente necessita receber de intervenção para que ele possa, não mais praticar o ato infracional. Eu costumo dizer sempre, enquanto o direito penal, a pena, ela olha para trás e faz com que o sujeito pague pelo que ele fez, a medida socioeducativa, ela olha para frente, ela vê as perspectivas de futuro, ela vê as potencialidades do adolescente e tenta justamente evitar que ele faça de novo. E através de intervenções que sejam intervenções de preferência positivas. Ele vai ser responsabilizado pelo seu ato, mas ele vai, evidentemente, ter uma resposta que seja adequada aos fins pedagógicos que são fundamentais dentro do sistema socioeducativo, dentro da política socioeducativa, da proposta socioeducativa. Mínima intervenção. Ou seja, a intervenção tem que ser restrita ao necessário para a realização dos objetivos da medida. Esse princípio de intervenção mínima, nós já falamos sobre ele também é previsto lá no artigo 100, parágrafo único do Estatuto, também no inciso 7º do 100, parágrafo único, e ele é da essência do sistema. Eu só vou fazer uma intervenção, só vou aplicar uma medida, ou só vou fazer uma intervenção que seja mais rigorosa, se ela for estritamente necessária. Se eu puder evitar, eu evitarei. Se eu puder aplicar medida restaurativa, se eu puder tentar fazer a composição do conflito, se eu puder aplicar ou conceder uma remissão, inclusive como forma de exclusão do processo e sem qualquer medida, eu assim devo fazer. O que eu não posso é simplesmente aplicar a medida por aplicar, porque o que me interessa, repito, não é a aplicação da medida, o que me interessa é realizar uma intervenção que seja adequada àquilo que o adolescente necessita. E se eu constatar que não há necessidade de uma intervenção qualquer, não há então necessidade também de aplicação de medida, e por isso a intervenção mínima. Não discriminação, notadamente em relação da etnia, gênero, nacionalidade, classe social, etc. Fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Na verdade, isso aqui também não é novidade, isso já foi previsto anteriormente no Estatuto. Esses princípios que estão aqui relacionados no artigo 35 da Lei do SINASE, repito, a eles se somam os princípios do artigo 100, parágrafo único do Estatuto, artigo 99, que também prevê a substituição de medidas a qualquer tempo, e eles são fundamentais para que nós possamos ter a compreensão de que nós temos uma nova forma de atender adolescente que pratica o ato infracional. O objetivo da intervenção do sistema de justiça da infância e juventude não é simplesmente servir como uma espécie de justiça penal de menores, entre aspas. O objetivo da intervenção do sistema de justiça é encontrar uma solução concreta para os problemas que levaram o adolescente a praticar o ato infracional. É justamente evitar que ele repita aquele tipo de conduta ou faça algo mais grave, evolua no mundo do crime. E eu vou fazer isso sempre da forma menos gravosa possível. A lei do SINASE, ela também contempla algumas situações que são bastante interessantes, que dizem respeito diretamente à intervenção do Poder Judiciário.
Por exemplo, no artigo 42 do Estatuto, aliás, da Lei do SINASE, no parágrafo 2º, nós temos a previsão da revisão periódica da necessidade ou não da execução da medida. Vocês devem ter visto isso, né, em outras aulas, aqui houve outras aulas falando especificamente da matéria. As medidas de liberdade assistida, semi-liberdade e internação, elas nunca são aplicadas com um prazo determinado. Elas são aplicadas por prazo indeterminado e elas têm que ser periodicamente reavaliadas para verificar se elas continuam sendo ou não necessárias. Essa reavaliação ela deve ocorrer no máximo a cada 6 meses. Então, um adolescente que ele recebe uma internação, como medida primeira, ele vai ter que ter no máximo a cada 6 meses a reavaliação da sua situação. E a cada 6 meses, ou no máximo a cada 6 meses, vai verificar se ele deve ou não continuar internado, ou se ele pode progredir para uma semi-liberdade, ou pode ser transferido para medida em meio aberto, ou pode ser desligado de qualquer medida, porque eu posso simplesmente partir da internação para o meio aberto ou desligar de qualquer medida. Não preciso necessariamente passar da internação para semi-liberdade e daí para meio aberto. Mas, enfim, o artigo 42, parágrafo 2º da Lei do SINASE, deixa claro que a gravidade do ato infracional, os antecedentes e o tempo de duração da medida não são fatores que por si justifiquem a não substituição da medida por outra menos grave. Então, quer dizer, uma vez que eu tenho uma reavaliação daquela medida feita lá pela unidade de internação, onde ele está cumprindo a medida, e que vem um relatório favorável, dizendo que ele tem condições de progredir para semi-liberdade para o meio aberto, o juiz não pode invocar a gravidade do ato, ele não pode invocar os antecedentes, ele não pode invocar o tempo curto, não, foram só 6 meses, ele poderia ficar mais. Não, ele não pode usar desses argumentos para manter a internação do adolescente. Nós temos aqui, repito, diante de um princípio, que é um princípio da brevidade, inclusive previsto não só na Lei do SINASE e no Estatuto, mas na própria Constituição Federal, lá no artigo 227, parágrafo 3º, inciso 5º, que fala da brevidade como um princípio que norteia a aplicação e a execução das medidas educativas em geral. Então, o juiz vai ter que buscar talvez outros estudos para verificar se realmente justifica ou não justifica, enfim, ele não vai poder invocar a gravidade, os antecedentes e o tempo de duração da medida como fator para negar a progressão no regime, quando vem, de maneira expressa, né, a previsão de que o adolescente já cumpriu os objetivos da medida, já cumpriu o chamado plano individual de atendimento, que todo adolescente tem que ser submetido a ele, tem que ser elaborado em relação a todo adolescente, e, portanto, não há mais necessidade da continuidade da execução da internação. Então, é necessário que a gente leve isso em consideração. A reavaliação ela pode ser requerida a qualquer tempo, embora a lei fale que no máximo a cada 6 meses tem que haver a reavaliação. Tanto o adolescente, quanto a defesa, quanto o Ministério Público podem pedir a qualquer tempo a reavaliação dessa medida, para verificar se ela está adequada ainda às necessidades do momento do adolescente, e evidentemente que se ficar demonstrado que a medida ela não mais é necessária, eu posso, antes mesmo desse prazo de 6 meses, substituir por uma outra menos grave, assim como também pode acontecer o contrário, né? A lei do SINASE ela também autoriza, né, que haja uma reavaliação para agravamento da situação, embora, nesse caso, haja restrições, né? Só deve acontecer em último caso, né? Num procedimento específico que tenha lá oitiva do adolescente, tem que ter uma audiência específica. Existe uma restrição um pouco maior quando há a reavaliação para fins de agravamento da situação. Mas quando há uma reavaliação para fins de progressão de regime, né, isso há, né, uma maior liberdade. Claro, vai ser feito o pedido, o juiz pode até rejeitar de plano o pedido, se ele verificar que não tem fundamento algum, mas se o pedido for calcado, for embasado num relatório favorável de uma unidade de internação, ele vai ter que processar esse pedido, ele vai ter que despachar o pedido, vai ter que abrir vista para a defesa, para o Ministério Público, para a manifestação, vai ter que ouvir o adolescente, se for necessário, e vai então decidir, né, dizendo se mantém ou se progride o adolescente para uma medida menos gravosa. Também é importante destacar, né, que eu acho que na lei são detalhes interessantes, né, no caso da unificação, né, uma situação interessante que é um diferencial do sistema socioeducativo em relação ao sistema penal, é que no sistema penal nós falamos em somatório de penas, né? Lá no sistema penal, quando há um adolescente sentenciado
pela prática de diversos crimes, um adulto sentenciado pela prática de diversos crimes, existe lá o somatório das penas. Em relação a adolescente que pratica o ato infracional, não se fala em somatório de medidas, se fala em unificação de medidas. Ou seja, adolescentes que são sentenciados em procedimentos diversos, né, a medidas diversas ou da mesma natureza, eles têm que ter essas medidas todas unificadas para fins de execução. Se vai instaurar autos próprios de execução, inclusive é obrigatório instaurar autos de execução para medidas de liberdade assistida, serviço comunitário, semi-liberdade e internação, é obrigatório instaurar autos próprios de execução. E essa unificação, ela vai importar na reunião de todas aquelas medidas que foram aplicadas para que elas sejam unificadas numa execução apenas. Né? Vai ter apenas um único processo de execução, vai ter um único auto de execução para que eu possa acompanhar a execução daquela medida. E não há somatório. Um exemplo, né? Um adolescente que é sentenciado em 2 procedimentos distintos a 2 medidas de internação. Sabemos que a internação, ela tem lá a previsão legal, né, de um prazo máximo de duração de 3 anos. Na hora em que ele é sentenciado nessas 2 medidas de internação, se vai formar um único auto de execução. E essas 2 medidas que foram aplicadas, elas vão ser executadas de forma única. Se houver progressão de regime, essa progressão ela vale para as 2 medidas e não apenas para uma. E o juiz não pode, por exemplo, né, diante de um relatório favorável à progressão de medida num determinado procedimento, né, ele dizer, não, eu progrido a medida nesse procedimento, mas eu mantenho a internação no outro. Isso é uma vedação expressa por parte da lei, né, o artigo 45, parágrafo 2º, né, diz lá, parágrafo 45, parágrafo 1º, está lá expresso, é vedado à autoridade judiciária, veja, a lei diz, é vedado à autoridade judiciária determinar reinício de cumprimento de medida educativa ou deixar de considerar os prazos máximos e de liberdade compulsória previstos na lei, né, no caso do Estatuto, excetuada a hipótese da aplicação de medida por ato praticado durante a execução. Então, quer dizer, se o adolescente ele praticou diversos atos infracionais, ele foi sentenciado diversas vezes, né, em diversos procedimentos, mas ainda não teve início a execução da medida, todos esses procedimentos em que houve sentença, eles são condensados e trazidos para um único processo de execução, em que vai haver a unificação da medida. O que acontecer com ele ao longo da execução dessa medida vai valer para todos os processos, todos os procedimentos que ele praticou anteriormente. Agora, se ao longo da execução da medida, enquanto ele está cumprindo a medida, ele praticar um novo ato, ou, evidentemente, depois de cumprir a medida, ele praticar um novo ato, aí sim ele estará sujeito a novas medidas, a um novo processo de execução e a um novo prazo, né, de internação, que pode se estender por até 3 anos. Agora, o juiz não pode, né, repito, diante de uma execução já iniciada, pegar um processo anterior, por um fato anterior à execução da medida, e aplicar uma nova internação para que ele fique por um período superior ao que ele ficaria naturalmente, né, em função lá dos relatórios que foram elaborados e da reavaliação de medida que foi efetuada. Então, isso é uma vedação expressa. Outra vedação, artigo 45, parágrafo 2º. É vedado à autoridade judiciária aplicar nova medida de internação por atos praticados anteriormente a adolescentes que já tenham concluído o cumprimento de medidas educativas dessa natureza ou que tenha sido transferido para o cumprimento de medida menos rigorosa, sendo tais atos absorvidos por aqueles aos quais se impõe a medida educativa extrema. Ou seja, é o que eu falei, se o adolescente já foi sentenciado, já cumpriu a medida de internação ou uma outra medida, mas especialmente aqui a internação, e essa medida de internação ela já foi progredida, né, já houve a progressão para um regime menos rigoroso, o juiz não pode pegar atos anteriores à execução da medida e aplicar nova internação para que ele seja internado novamente. O que passou, nesse caso, foi absorvido por aquele processo de execução e ele não pode ser novamente sentenciado à internação por esses fatos. Então, o que é que nós sempre orientamos os colegas? Que nós peguemos todos os procedimentos que o adolescente eventualmente responde, e se responde a vários, a culpa também é nossa, que permitimos que ele acumulasse medidas ou procedimentos, e possamos sentenciar todos de uma única vez, ou, né, pelo menos pegar aqueles que são mais rigorosos, aqueles mais relativos a fatos mais graves, e sentenciá-los. Se for o caso de aplicar a internação, aplicar a internação, e dali para frente eu vou executar a internação e extinguir os demais, ou considerar que todos eles foram absorvidos por aquela medida de execução. Eu não posso, né, ressuscitar procedimentos anteriores
para aplicar novas internações. Então, isso também é uma questão interessante. O artigo 46, também é interessante observar, ele fala de algumas hipóteses de extinção da medida socioeducativa. Aí não é a questão de unificação, mas sim a questão de extinção. E uma hipótese interessante, né, no inciso 3º, diz lá que a medida ela deve ser declarada extinta, o selar declarada extinta, 3, pela aplicação de pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime fechado ou semiaberto em execução provisória ou definitiva. Então, quer dizer, o adolescente que ele é sentenciado, ele já não é mais adolescente, um sujeito que ele já é maior de 18 anos, ele estava em cumprimento de uma medida socioeducativa, e ele veio, depois de adulto, praticar um novo crime, e por esse crime ele foi sentenciado à pena privativa de liberdade. Então, no momento em que ele é sentenciado à pena privativa de liberdade, em execução provisória ou definitiva, automaticamente há extinção da medida socioeducativa que estava sendo executada. Então, não é nem hipótese do juiz ponderar se deve ou não. Não. A lei é clara. A medida será declarada extinta pela aplicação de pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime de fechado ou semiaberto em execução provisória ou definitiva. Então, a sentença penal, nesse caso, já ao adulto, ao jovem adulto, que cumpria até então a medida socioeducativa, ele é a causa de extinção de medida socioeducativa prevista expressamente no Estatuto. E existe uma possibilidade também, aí é possível, né, que o juiz, é o artigo 46, parágrafo 1º, que diz que no caso de um maior de 18 anos, em cumprimento de medida socioeducativa, responder a processo crime, então quer dizer, ele não foi sentenciado ainda, ele está respondendo a processo crime, ele já praticou um crime após completar 18 anos, está respondendo ao processo, caberá à autoridade judiciária decidir sobre eventual extinção da execução, cientificando a decisão o juízo criminal competente. Então, quer dizer, nesse caso, a extinção não é automática, não é obrigatória. É o juiz, né, da infância e juventude, que é o competente para execução da medida, acompanhar a execução da medida, ele vai avaliar se, diante da prática desse novo crime, pelo sujeito que agora já tem mais de 18 anos, e que ele está respondendo a esse processo crime, se isso é causa de extinção ou se ele deve ou não continuar a responder por aquele procedimento, por aquele procedimento praticado enquanto ele era adolescente, ou se ele deve continuar a cumprir aquela medida que foi já aplicada para ele, o que ele está cumprindo em função do ato que ele praticou enquanto adolescente. Interessante também observar que, justamente para evitar que o adolescente fique indefinidamente respondendo ou sob a ameaça de ser responsabilizado pela prática do ato infracional, há previsão no artigo 47 da lei do SINASE de que o mandado de busca e apreensão expedido em desfavor do adolescente, né, quando ele está respondendo a um procedimento ou quando ele já foi sentenciado e aí se expede a busca e apreensão para que ele seja apreendido e trazido perante o juiz, ele deve ter uma duração máxima de 6 meses, sendo que a cada 6 meses o juiz deve reavaliar se é caso ou não de manter a execução daquele mandado, justamente para evitar que um adolescente que praticou um ato infracional quando tinha 12 anos de idade e aí foi sentenciado, que seja uma internação, ele, quando está lá com seus 19 anos, com seus 20 anos, já com família, já empregado, já numa situação de vida completamente diferenciada, né, do que ele estava quando praticou o ato infracional, ele seja, então, apreendido, né, por força disciplinar de busca e apreensão e encaminhado para a internação, quando a essa altura não há mais necessidade alguma de execução da medida. Inclusive, o próprio princípio da intervenção precoce já foi completamente violado, porque não se agiu quando se deveria e não vai ser agora, depois de ele ter 19, 20 anos, que se vai agir. Então, essa é uma disposição legal que visa justamente evitar que haja a perpetuação, né, daquela possibilidade de uma apreensão do adolescente em função da prática do ato infracional. Vai ter validade máxima de 6 meses, o juiz vai ter que, a cada 6 meses no máximo, reavaliar se é caso ou não de expedir um novo mandado e, evidentemente, que se ele entender que é o caso ele vai expedir um novo mandado e pode renovar isso, não há previsão legal. Lembrando que o tempo máximo, né, o máximo em que se pode cumprir uma medida socioeducativa é os 21 anos. Né? Atingidos os 21 anos, o jovem adulto ele não mais estará sujeito à medida. Agora, até os 21 anos, é possível a renovação desse mandado de busca e apreensão para que seja apreendido. Mas o juiz vai ter que analisar caso a caso e verificar se naquele caso justifica que esse mandado ele continue sendo expedido novamente. Todos os procedimentos que são, ou todos os incidentes de execução que ocorrem, né, ao longo da execução da medida, todos eles devem contar obrigatoriamente com a presença do Ministério Público e do defensor, inclusive sob pena de nulidade.
né? Nós não podemos ter qualquer procedimento, qualquer incidente de execução, qualquer incidente de reavaliação de medida que não tenha lá a presença do defensor. Existe, né, até uma súmula do STJ, né, que prevê expressamente a obrigação de que o adolescente seja ouvido antes de uma regressão de medida. Essa oitiva, muitas vezes, era feita na pessoa do próprio adolescente. Quer dizer, ele próprio era ouvido. Hoje, o que se entende é que essa oitiva, ela, claro, pode ser feita junto ao adolescente, né, ele deve ser ouvido até pelo juiz, pessoalmente, mas ele também tem que ter a possibilidade de se manifestar por intermédio do seu defensor. Então, quando há lá um incidente de regressão de medida, né, quando se tem lá uma alegação de que o adolescente descumpriu a medida e que é um descumprimento reiterado e injustificável, que pode levar a uma internação por descumprimento, o adolescente pode, então, ser chamado a responder por aquele descumprimento e, evidentemente, vai se instaurar um incidente de execução, vai ser ele ouvido, mas também o defensor ele tem que se manifestar, inclusive sob pena de nulidade, para dizer o porquê que ele descumpriu a medida, que, como eu disse, pode, inclusive, ser resultante de uma falha na estrutura de atendimento. Quer dizer, o programa para onde ele foi encaminhado não era adequado, o serviço para onde ele foi encaminhado, ele o atendeu de forma imprópria, né? E, portanto, o adolescente ele descumpriu e o descumprimento, então, tem uma justificativa. Mas tem que ser sempre tem que passar por intermédio pelo crivo, né, pelo defensor. O defensor tem que participar. Também é importante destacar da lei do SINASE, né, como eu falei, a obrigatoriedade do plano individual de atendimento. Esse plano individual de atendimento ele vai ter que ser realizado junto a todo adolescente que cumpre medida de liberdade assistida, serviço comunitário, semi-liberdade ou internação. Esse plano individual ele deve ser elaborado com a participação do adolescente e também dos seus pais. Os pais ou o responsável legal, eles são obrigados a participar da elaboração do plano e são obrigados a participar do processo de ressocialização do adolescente, inclusive sob pena de responsabilidade. E, evidentemente, né, que eles poderão também até pedir a revisão do plano individual a qualquer momento, se eles entenderem que o adolescente pode, né, ser progredido por alguma medida menos gravosa e assim por diante. Também é interessante destacar da lei do SINASE a previsão do atendimento integral à saúde do adolescente, inclusive daqueles que são dependentes de substâncias psicoativas, a previsão legal da possibilidade até do juiz suspender a execução de uma medida socioeducativa para vincular o adolescente a um tratamento de saúde psiquiátrico, né, um adolescente que tem algum transtorno de ordem psiquiátrica, até decorrente do uso ou abuso de substância psicoativa, e lembrando que um adolescente que tem um transtorno mental grave, né, que o torna inimputável, não só em razão da idade, mas também em razão de uma condição psíquica desfavorável, ele, a princípio, ele nem deveria ser vinculado a qualquer medida socioeducativa, porque um dos requisitos para que o adolescente seja vinculado a uma medida é a capacidade de cumprimento, né? Ele tem que ter a capacidade de cumprir a medida, de entender o caráter pedagógico da medida, de se vincular a ela. Se ele não tem essa capacidade, evidentemente que ele não tem como ser submetido a uma medida socioeducativa, ele tem que ser encaminhado para um atendimento de saúde, né, uma internação, se for o caso até, mas uma internação terapêutica em entidade própria e não uma internação socioeducativa em unidade de internação. Também há a previsão expressa, né, de que o adolescente que está em cumprimento de medida privativa de liberdade, ele tenha direito a visitas dos familiares, as visitas devem ser inclusive estimuladas, e até mesmo se ele for casado ou viver em união estável, ele tem direito a visitas íntimas. A questão da visitação íntima, né, ela é polêmica em muitos aspectos, mas ela é importante num contexto em que o adolescente ele já vivia no ambiente familiar, ele já tinha, né, esposa, ele já tinha companheira ou companheiro, enfim, e ele está naquela perspectiva que a própria lei preconiza de fortalecimento de vínculos familiares. Agora, claro, ele vai ser realizado num contexto também mais amplo de atendimento à saúde reprodutiva, inclusive com fornecimento de métodos de contracepção, se ele assim desejar, e orientação sexual, para evitar, né, que haja lá qualquer transmissão de doença sexualmente transmissível, ou então, se houver uma gravidez indesejada, né, o que não se deseja. Agora, evidentemente que se o adolescente ele, né, tiver interesse, né, em ter filhos, não pode o Estado impedir que isso aconteça, e mesmo ele estando privado de liberdade, isso não pode ser um impedimento, né? Mas desde que sejam uma paternidade ou maternidade responsáveis, como determina a Constituição Federal. Então, a visitação íntima, ela pode ocorrer, claro, desde que a unidade de internação ou semi-liberdade tenha espaço adequado para realizar a visitação íntima, e deve ser feita no contexto de um atendimento mais amplo, né, a saúde reprodutiva, enfim, para que nós possamos ter, né, um atendimento realmente interdisciplinar e complementar.
Não há mais tempo para a gente falar de muitos aspectos adicionais em relação à lei do SINASE, mas é uma lei muito interessante, repito, ela deve ser interpretada em conjunto com o Estatuto. É uma lei que ela tem essa preocupação em, especialmente, estruturar os municípios e os estados para um atendimento de qualidade ao adolescente que praticou anticoncepcional, para que ele seja rapidamente vinculado a uma medida, se for o caso, e que essa medida ela seja traduzida, né, ou ela tenha respaldo em programas e serviços que são adequados e que têm condições de resolver o problema que levou à prática do anticoncepcional, e nós possamos, né, de fato, contribuir aí para que haja a diminuição da violência no Brasil, né, a partir de intervenções pedagógicas, intervenções preventivas, né, num contexto mais amplo. E eu agora, né, pergunto, né, se os nossos alunos têm algumas indagações a fazer, fiquem absolutamente à vontade. Professor, o atendimento de adolescentes autores de ato infracional deve ficar restrito aos CREAS? Não. Na verdade, os CREAS, né, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, eles são equipamentos importantes que fazem, sim, o atendimento adolescente que pratica o anticoncepcional, mas os CREAS, eles são apenas um equipamento. A política socioeducativa, né, o plano de atendimento, as medidas, né, os programas que, né, vão ser a materialização daquela medida, ou vão permitir a aplicação, a execução da medida, eles devem ser muito mais abrangentes e muito mais específicos. Até porque, quando fala-se medida em meio aberto, LA e PSC, nós temos a previsão da intervenção dos chamados orientadores. E esses orientadores devem ser pessoas que são selecionadas, credenciadas, que estão próximas à comunidade onde o adolescente vive, né, ou que trabalham, ou que atuam na escola, para que possam ter um acompanhamento muito de perto da situação daquele adolescente. Sempre que o adolescente tiver qualquer deslize no cumprimento do plano individual, isso tem que ser devidamente alertado e tem que haver uma intervenção complementar para justamente evitar que ele continue descumprindo aquela medida. Porque a intervenção ela tem que ser feita de forma imediata e eficaz, né? A proposta do Estatuto não é a intensidade da resposta, mas a proposta é a intervenção que seja rápida e que seja eficaz, efetiva. E se eu deixar apenas a cargo dos CREAS, os CREAS eles atendem diversas outras demandas, não só adolescentes que praticam anticoncepcional. E eu não posso, evidentemente, resumir o atendimento aos CREAS. Os CREAS eles são uma retaguarda importante, eles fazem parte do sistema, eles executam uma parte, uma parcela, né, da política socioeducativa, eles atendem adolescente que pratica anticoncepcional, atendem a família, mas o atendimento ele tem que ser mais abrangente e também atingir, né, outros equipamentos e, de preferência, devem ser criados programas específicos para atender esse tipo de demanda. Professor, como fica o atendimento de adolescentes autores de ato infracional pelo Conselho Tutelar? Em muitos municípios, infelizmente, né, o Conselho Tutelar acaba sendo usado como se fosse uma espécie de programa de atendimento. Não se tem os programas, não se tem a política, e aí o Conselho Tutelar acaba sendo lá o responsável pelo acompanhamento do adolescente que praticou o ato infracional. Isso não deve acontecer. O Conselho Tutelar é autoridade pública, não é programa de atendimento. Evidentemente que o Conselho Tutelar até pode acompanhar a situação de adolescentes que praticam o ato infracional naquela perspectiva de efetivação dos seus direitos. Mas o que ele não pode é fazer às vezes de um programa. Então, cabe ao Conselho Tutelar, quando detecta que o município não tem os programas próprios para atender adolescentes, não tem profissionais qualificados para realizar esse atendimento, cabe ao próprio Conselho Tutelar, até como nós falamos, né, naquela perspectiva de assessorar o Executivo, né, na elaboração do orçamento, cobrar do Executivo que se criem esses programas. E não o próprio Conselho Tutelar executar a medida como se fosse o próprio Conselho Tutelar o programa de atendimento. Então é importante que haja, né, essa interação do Conselho Tutelar com o Ministério Público e o Poder Judiciário, até para auxiliar, né, nessa cobrança junto ao Poder Público no que diz respeito à estrutura de atendimento. Professor, a realização de avaliações técnicas interprofissionais, quando da aplicação e revisão das medidas socioeducativas, é obrigatória? Sim, é obrigatório. Isso é um diferencial também importante da lei do SINASE, que ela deixa bem claro que a revisão das medidas ela deve ser efetuada, deve ser calcada em avaliações técnicas interdisciplinares. O próprio plano individual de atendimento, na hora que ele é elaborado, na hora que ele é revisto, ele tem que ser sempre feito nessa perspectiva interdisciplinar. Eu tenho que saber exatamente qual é a situação do adolescente, né, quais são as perspectivas que eu tenho de intervenção que eu posso realizar, que ele tem capacidade de submeter, para a partir daí, né, aplicar a medida, para que a partir daí eu possa rever a medida que está sendo executada. Então, a participação das equipes técnicas interprofissionais é fundamental. Os programas socioeducativos, eles precisam obrigatoriamente ter nos seus quadros, as entidades que executam os programas, equipes interprofissionais qualificadas para realizar o atendimento especializado que o adolescente e a sua família têm direito.
Aqueles que tiverem dúvidas adicionais em relação à matéria, podem encaminhar seus e-mails para saberdireito@stf.jus.br, repetindo, saberdireito@stf.jus.br, e aqueles que quiserem rever as aulas e outros programas, né, do Saber Direito, eles podem acessar o site da TV Justiça, que é www.tvjustiça, sem o cedilha, .jus.br. Convidamos também a todos para acompanhar a próxima aula. Vamos tratar do direito à educação e à proteção no trabalho de crianças e adolescentes.